Contratação do goleiro Bruno pelo time do Boa Esporte mexeu com o futebol brasileiro, com patrocinadores e dividiu a população de Varginha. A direção do clube explica por que fechou o negócio com Bruno. Varginha, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Bruno! Bruno, o goleiro condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato de Elisa Samúdio em 2010, foi recebido esta semana pela torcida do Boa Esporte, o time da cidade na 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Eu não acredito que ela morreu também não. Esta foto de crianças pedindo autógrafo acompanhadas por uma mulher adulta viralizou na internet. A cidade se dividiu. Tiraria uma foto com ele? Não, de maneira nenhuma, nem quero tirar, nem quero ver ele. O brasileiro, de um modo geral, ele é muito apaixonado pelo futebol, né? E chega ao ponto de ser tão apaixonado por futebol de apagar uma barbaridade que esse cara cometeu. Em entrevista exclusiva ao Fantástico, o diretor de futebol, Roberto Moraes, respondeu às críticas feitas à contratação de Bruno. A gente sabia que ia ter um pouco de dificuldade e agora é trabalhar e esperar as coisas acontecerem para frente. É um jogador de alto nível, que estava aí no mercado para ser contratado. Se fosse uma filha do senhor que tivesse acontecido esse crime, o senhor aceitaria a volta do assassino ao futebol? Aí, o meu pensamento é o seguinte: e se o Bruno fosse seu filho? Depois de 6 anos e 7 meses, Bruno saiu da cadeia de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, no fim de fevereiro, graças a uma liminar. Vai aguardar em liberdade o julgamento de um recurso em 2ª instância. Na primeira, tinha sido condenado por assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio e também por sequestro e cárcere privado do filho que eles tiveram juntos. Não estava sozinho. O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, continua preso. Luiz Henrique Romão, o Macarrão, cumpre pena em regime semiaberto. Fernanda Gomes de Castro, namorada de Bruno na época do crime, foi condenada a 5 anos, mas aguarda em liberdade o julgamento de um recurso. O corpo de Elisa Samúdio nunca foi encontrado. Em Varginha, um grupo de feministas protestou contra a contratação do goleiro. Numa coisa, a população concorda. Foi o Boa que libertou ele da cadeia? Não foi o Boa que libertou ele da cadeia. Quem libertou ele da cadeia foi o juiz, velho. Ele tá na rua, é legal. A justiça determinou. Mas a questão que eu falo é imoral. No despacho em que concedeu o habeas corpus, o juiz Marco Aurélio Melo explica que Bruno estava preso havia mais de 6 anos, sem culpa definitiva formada. O recurso movido pelo goleiro está parado na Justiça Mineira. Bruno mora neste hotel. Vai de carona para os treinos e almoça todo dia num restaurante tradicional da cidade. Tem sempre 1 ou 2 seguranças por perto. Nunca se falou tanto do Boa Esporte, time que chegou a Varginha há 6 anos, vindo de Ituiutaba, onde não tinha estádio com capacidade suficiente para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a contratação do goleiro Bruno teve um impacto imediato nas receitas do clube. Alguns patrocinadores romperam o contrato. Para os cofres do Boa, foi um mau negócio. Nós cancelamos o patrocínio porque o Boa não quis abrir mão da contratação com o Bruno. E como isso, teoricamente, gerou uma revolta nacional, a gente optou em manter a opção de não ficar com o time. O nosso medo foi que essa negatividade fosse vinculada aos nossos produtos. A Prefeitura de Varginha, que usa dinheiro público para manter o estádio onde o Boa joga as partidas, continua fiel à parceria. Em nota, disse que o time de futebol levou para o município entretenimento, emprego e renda. Fomos à sede da Prefeitura para falar com o prefeito Toninho Silva. O prefeito está de férias, o vice que está assumindo o lugar dele. Procuramos então o vice-prefeito, Verde Lúcio Melo, mas não fomos atendidos. Nem o vice-prefeito não pode falar com a gente? Não vai falar. Não. Enquanto o Bruno treina e quer voltar a jogar em 1 mês, a contratação dele continua a dividir Varginha em defesa e ataque. Sou a favor, sim. Eu fui contra. Por respeito à mãe dela.
Nos últimos meses, toneladas de dinheiro da Venezuela vêm aparecendo ilegalmente em diferentes pontos do Brasil. Só esta semana, 40 milhões de bolívares foram apreendidos numa favela do Rio de Janeiro. Olha, o esquema tem uma conexão no Paraguai. Os nossos repórteres foram até lá para saber por que essa dinheirama toda está cruzando a nossa fronteira. Montanhas de bolívares, a moeda da Venezuela. Toneladas desse dinheiro circulam pelo Brasil. Desde o ano passado, houve apreensões em pelo menos 8 estados. Esta semana, a Polícia Civil encontrou 40 milhões de bolívares na zona portuária do Rio. E o delegado da Polícia Federal em Guaíra, no Paraná, revela. Quem estava com esse dinheiro? Na maioria das vezes eram ou contrabandistas ou traficantes que já haviam sido condenados ou investigados pela Polícia Federal por esses outros crimes. Para entender melhor essa história, fomos até Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Aqui os bolívares parecem voar da mão e até dos pés dos cambistas. Consumidores carregam bolos de dinheiro para fazer compras. A inflação de mais de 700% ao ano na Venezuela derreteu o valor do bolívar. E o governo de lá emitiu uma quantidade enorme de moeda. Em dezembro, o presidente Nicolás Maduro chegou a decretar o fechamento das fronteiras. Motivo? Grupos mafiosos estariam levando bilhões de bolívares para outros países. E deu prazo para retirar de circulação as notas de 100, segundo o governo, as mais procuradas. A maior apreensão de bolívares até hoje foi feita nesta casa em Salto del Guairá, no Paraguai, no último dia 13 de fevereiro. Lá dentro, os policiais encontraram 30 toneladas do dinheiro venezuelano. A polícia paraguaia chegou até a casa a partir deste vídeo. Tem vários pacotes de bolívar aqui. Aqui é uma sala, tem mais aqui nessa outra sala e o restante está aqui nessa sala aqui, ó. O brasileiro José Luiz Alves de Souza, traficante conhecido como Saci, confirma para o chefe da quadrilha a existência do dinheiro negociado. E nós temos aqui 1 bilhão e 400 milhões de bolívares. O dono da casa foi preso na operação. Ele também era sócio de uma loja de pesca que vende armas legalmente na cidade. O brasileiro e outros 2 paraguaios estão foragidos. Era tanto dinheiro que o caminhão que carregava as notas apreendidas para o banco em Assunção acabou tombando na estrada. Foi por causa do peso, diz o chefe da investigação no Paraguai. O promotor Julio César Yegros conta que 2 cidadãos ucranianos e um russo estão sendo procurados, suspeitos de transportar os bolívares ilegalmente. A Agência Antidrogas dos Estados Unidos, a DEA, também entrou na investigação. O promotor paraguaio diz que o governo venezuelano usou um papel moeda para a nota de 100 bolívares, semelhante ao usado na nota de 100 dólares. Se vocês repararem, o tamanho é praticamente o mesmo. E a textura também é muito parecida. Se a gente pegar uma nota de 50 reais, por exemplo, já existe uma diferença maior no tamanho. Aqui vocês podem ver, olha a diferença. Por isso, a principal suspeita dos investigadores é que a intenção dos criminosos seja transformar esse dinheiro super desvalorizado numa fortuna em dólares. O delegado Marco Smith fez a conta. Quantos dólares falsos poderiam ser fabricados com 30 toneladas de bolívares? Pelas informações extraoficiais, se forem notas de 100 bolívares falsificadas para 100 dólares, daria em torno de 3 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É dinheiro demais. O que intriga os investigadores é que nenhum laboratório de falsificação foi encontrado. Outra hipótese: criminosos estariam tirando proveito das taxas de câmbio na Venezuela. Pela cotação oficial, com 3 bolívares e 15 centavos, você compra R$1. Mas, na prática, a população paga muito mais. Na fronteira, por exemplo, você precisa de 1.000 bolívares para ter R$1. Você fazendo essa operação entre mercado negro e valor nominal, valor do governo, se ganharia muito dinheiro. O governo da Venezuela nega que isso esteja acontecendo.
O fato é que, segundo a polícia, os bolívares percorreram mais de 8.000 quilômetros por estradas da Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Brasil e Paraguai. Mas quem estaria por trás desse negócio? As autoridades afirmam que apenas uma organização criminosa, muito bem estruturada, seria capaz de fazer o transporte, de atravessar tantas fronteiras sem ser descoberta. A cooperação para desvendar o mistério dos bolívares reúne esforços dos países por onde o dinheiro passou. Os órgãos centrais da Polícia Federal passaram a coordenar essas investigações e a passar orientações para as descentralizadas. Qual é a orientação agora? Informar todas as apreensões e alguns procedimentos sigilosos.